Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo, como que está a dinâmica do mercado nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Aí o mês se encaminhando para o final, apesar de estar parecendo uma sensação de um mês bastante longo, talvez sejam as contas para pagar. Mas quem vai falar sobre isso, quem vai falar sobre demanda aqui no mercado interno, sobre a oferta de gado e também a demanda no mercado externo, já que ontem, na segunda-feira, houve a divulgação dos dados de exportação pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, é o Felipe Fabbri, que é analista da Scott Consultoria. Fabbri, seja muito bem-vindo. Olá, Letícia, obrigado pelo convite. Olá a todos que estão nos acompanhando. E vamos lá, vamos falar a respeito desse mercado do boi, mercado que está com um começo de ano interessante e promissor. Fábio, eu agradeço a sua presença. Antes só da gente começar esse bate-papo aqui, eu quero deixar um recado para você que nos assiste, para trazer a sua pergunta, traga suas dúvidas a respeito tanto do mercado do boi gordo, do mercado de reposição também, a gente vai falar um pouquinho disso aqui com o Fabbri. E comenta aqui no chat, tanto no site do noticiasagricolas.com.br, mas se você também estiver nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Comenta aqui pra gente como é que tá o preço da arroba aí na sua região. Fábio, queria começar perguntando para você como que tá essa terça-feira, como que a gente está vendo os preços no mercado físico e como que a gente está vendo esse mês de janeiro terminar para o preço da arroba do boi. Bom, Letícia, está sendo um final de mês com alta em todas as praças monitoradas pela Scott Consultoria, tá? Pegando a referência do começo do ano para cá, a gente reporta aí um aumento de preços em todas as praças. Então, assim, das 32 que nós monitoramos, todas elas tiveram variação positiva do começo do mês até hoje, dia 28 de janeiro. Isso não quer dizer que o mercado tem se mantido firme em algumas delas. Da última semana para cá, algumas praças começaram a assistir uma pressão de baixa um pouco mais frequente com relação às suas cotações, mas ainda assim mantendo os preços em patamares elevados. Tá? Exemplos aqui de praças que nessa comparação semanal caíram. Nós tivemos Belo Horizonte, o norte de Minas, a região de Mato Grosso do Sul, tem havido o relato ali de maior oferta de fêmeas já chegando às indústrias, e aí o mercado esteve um pouco mais pressionado ali em Mato Grosso do Sul, e a questão de, finalizando essas praças que caíram nessa comparação semanal, Alagoas e Marabá também foram praças que, na comparação semana a semana, registraram queda segundo o nosso levantamento, mas ainda assim um mercado muito mais com viés de estabilidade alta, com 25 praças das 32 que nós monitoramos, mantendo seus preços ou subindo nessa comparação semanal. E na comparação mensal, todas elas, independente dessas quedas que eu apontei nessas 7 praças, todas elas com comportamento de preços maiores do que na abertura do mês, cenário que deve ser aí o que vigorará até a entrada de fevereiro, pelo menos. E Fabbri, essas pequenas quedas, que aconteceram de maneira pontual, pelo menos nas praças que a Scott acompanha, isso já era esperado agora para esse final do mês, como um movimento sazonal, o enfraquecimento, de repente, da demanda interna para o mercado da carne? Queria que você trouxesse um pouquinho essa amarração aqui para a nossa audiência, por gentileza. Letícia, já era, tá? Um ponto que a gente destacava ali na virada de ano é que quem acabaria comandando o ritmo dos preços seria muito o ajuste entre a oferta de boiadas e a demanda. A gente começou o ano com uma demanda interessante, até pensando em mercado interno e exportação. A gente viu um ritmo na primeira quinzena do mês bem firme com relação aos preços da carcaça bovina no mercado atacadista com osso. A gente conseguiu ter uma manutenção do preço que a indústria estava repassando a carcaça, né? E na segunda quinzena isso acabou desacelerando. Por que que a gente teve esse comportamento? Pô, primeira quinzena do mês a gente viu uma população brasileira ainda capitalizada, pensando ali no recebimento de salários, pensando que houve uma maior massa empregada no final de 2024, enfim, uma conjuntura que acabou colaborando com essa manutenção de preços no atacado de carne com osso. E aí a gente pega outra ponta que foi a exportação, começou com um ritmo bem intenso de exportação esse ano, as duas primeiras semanas de 2025.
mas esse ritmo acabou desacelerando ao longo das semanas, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas, enfim, foi um mercado interno que esteve firme no começo do ano, um mercado externo que também colaborou com exportação com volume maior, preços maiores e um dólar acima dos R$ 6. Então, houve margem para a indústria buscar mais boiada, houve espaço. E do lado da oferta, quando a gente analisa esse cenário de oferta, ela esteve mais cadenciada. Na nossa interpretação hoje, quem está colaborando para sustentar os preços da arroba do boi gordo no mercado brasileiro está sendo a oferta. A gente já começou a sentir a demanda interna um pouco mais enfraquecida, os preços no atacado de carne com osso no começo dessa semana, segundo o levantamento nosso, caíram para todas as carcaças, a do boi inteiro, a do boi capão, a da vaca casada e a da novilha casada. Então, no mercado atacadista de carne com osso já tem havido maior dificuldade nas negociações, o volume não está conseguindo ser absorvido pelo que há de demanda. E na questão de exportação, a SESEX divulgou ontem os dados até a quarta semana de janeiro e houve uma desaceleração. Tá? É nítido essa desaceleração, a gente está com uma média diária hoje 2,1% maior do que a média diária de janeiro de 2024, mas abrimos o ano, como eu comentei, com quase 20% de aumento na média diária. Então, a exportação também perdeu um pouco do seu ritmo, movimento que a gente interpreta até como natural, pensando no novo lunar agora, pensando no preenchimento das cotas para exportação dos Estados Unidos com alíquotas menores, enfim, é um movimento que a gente enxerga como natural, mas pensando do lado de demanda, seriam fatores baixistas a cotação da arroba do boi gordo, e a gente não está assistindo isso, a gente está vendo um mercado que tem se mostrado resiliente nessa semana e ao longo do mês, e agora a gente tem que aguardar a virada de mês para ver como que a oferta de boiadas vai chegar na mão da indústria. Inclusive, perdão, falando em exportação, segundo os dados da SESEX, o preço, o preço médio pago, né, pela carne bovina embarcada na quarta semana de janeiro, ele teve uma melhora em comparação com janeiro do ano passado, cerca de 11% a mais, né, Fabri? Isso é fator cambial ou isso é também a questão da oferta mais curta globalmente falando? Os dois fatores, tá, Letícia? Os dois fatores. Primeiro, o aumento da arroba do boi gordo, que a gente não pode deixar de comentar que estamos com uma arroba hoje a 325, 330 em São Paulo, enfim, nessa banda de 320 a 330, base São Paulo. Em outras praças relevantes também, a gente tem trabalhado com um preço próximo a essa referência, tá? Então, o diferencial em algumas regiões até tem ficado bem estreito nesse Mato Grosso estreitou, começo, né, né? segundo o relatório do IMEA divulgado ontem, né? Mato Grosso estreitou, para ter uma ideia aqui, os nossos preços descontados, quando a gente pega Mato Grosso, a baliza de preço saindo ali de R$ 310 a 315, isso preço a prazo e livre de impostos, e o boi China praticamente equiparado ao boi China aqui em São Paulo. Então, estreitou, tá, o diferencial de base, o que tem mostrado, na nossa visão, oferta realmente mais compassada, mais enxuta, seja a base São Paulo ou seja a base interior. Então, assim, os preços subiram em dólares da tonelada da carne bovina exportada, porque nós temos um aumento de preço na base anual, o preço da arroba do boi gordo disparou no final do ano, entra em 2025 com uma referência bem acima do que entramos em 2024, então houve essa necessidade de repasse com relação aos preços. O perfil do comprador nesse momento acaba sendo um mercado que China tem o seu peso ainda agora, mas as compras acabam sendo mais desaceleradas para o país. A gente tem outros compradores que pagam mais neste momento pela carne bovina brasileira exportada. O próprio mercado norte-americano, o próprio mercado de Israel, Chile, são mercados que acabam pagando um pouco mais aí pela carne bovina brasileira em termos de dólar, tá? Então, com a questão do câmbio também depreciando o nosso mercado, a nossa mercadoria, a gente passou a ter uma demanda mais acelerada no começo do ano, o que acabou colaborando com essa retomada de preços pela carne bovina exportada. Está longe ainda dos US$ 7.000 que nós tivemos no auge de preços da exportação, né? Mas é uma melhora em dólares, com uma melhora na questão da receita, pensando em conversão para real, por parte da indústria, e isso também colabora em um momento de oferta mais cadenciada de boiadas para que os preços da arroba do boi gordo não cedam, pelo menos numa intensidade tão forte quanto a gente poderia ter nesse começo de ano.
E, Fábio, quando a gente olha então para essa questão da oferta, qual que é a capacidade que o pecuarista tem no momento de fazer esse jogo, de repente, de reter um pouco mais os animais, já que a gente tem um preço, então, olhando, né, para as principais vendas do preço da carne com osso, que você falou que deu uma caída tradicionalmente agora no final do mês, mas como que estão as pastagens para o pecuarista conseguir fazer essa retenção de maneira um pouco mais segura, manter a bola um pouco mais ali do lado do campo dele? Então, Letícia, a gente tem regiões onde há melhor capacidade de suporte, a gente tem regiões onde a gente já começa a ver ataque de pragas aí dentro da pastagem, impactando a questão de taxa de lotação. Está bem dispare entre a questão de Brasil, tanto é que a gente está vendo agora em algumas regiões problemas com relação à safra de grãos. Tá? Então, está podendo ocorrer no centro-sul brasileiro quebra de produtividade em algumas áreas em função da questão do clima bem dispare no Brasil. Vou generalizar, tá? Levar em consideração o que nós tivemos em 2023 e o que para 2024 e o que estamos tendo agora em 2024 para 2025. É um quadro melhor a nível nacional. Por quê? Nós tivemos atrasos nas precipitações há um ano atrás, na virada ali de 23 para 24. Esses atrasos nas precipitações acabaram impactando a janela de semeadura de soja e nas pastagens, a rebrota das pastagens e uma necessidade mais precoce de ajuste da taxa de lotação por parte dos pecuaristas. Quem acabou sofrendo, quem acaba sofrendo mais, o criador, mais vendas de fêmeas. Então a gente teve uma intensificação do descarte, fosse ele das fêmeas da estação de monta de 23 para 24, mais antecipado, e também um descarte dos machos para ajustar a taxa de lotação na virada de 23 para 24. Nesse ano 24 para 25, a gente enxerga um cenário com uma capacidade de suporte um pouco mais interessante. A gente viu as chuvas ali de outubro para frente mais regulares e hoje algumas regiões ainda tendo volumes de precipitação, principalmente nas principais bacias produtoras do Brasil, centro-norte brasileiro, volumes de precipitação que acabam favorecendo o produtor. Tá? Então, na nossa interpretação, hoje, quem tem mais capacidade para segurar é o produtor, quem tem mais bala para tentar, ao menos, conseguir reter essa pressão de baixa, deve ser o produtor. Um ponto que a gente tem que ter de atenção, tá? Não adianta eu ficar segurando a boiada, esperando preços melhores, porque se todo mundo fizer isso, ali na frente, nos próximos 2, 3 meses, a tendência é que ocorra uma concentração muito forte de entrega de boiadas, e isso pressione a arroba do boi gordo de modo geral, para todos os produtores ao longo da cadeia. Então, o ideal seria fazer vendas comedidas aí, ajustando a capacidade de suporte da minha pastagem, até pensando já no meu período de entre-safra ali, a partir de abril, maio, a faixa de transição de pastagem, para ter receita lá na frente, para conseguir conduzir talvez uma suplementação do meu rebanho, fazer uma troca de arrobas aí mais interessante com a reposição, enfim. Hoje o momento é interessante para o pecuarista, porém tem alguns pontos de atenção. Pensando nessa entrega, se todo mundo for segurar, a gente pode ver um mercado mais pressionado, talvez para os próximos meses, e isso não é uma estratégia muito interessante, pensando na comercialização. E, Fábio, quando a gente, você falou da questão do descarte de fêmeas, eu queria saber como é que está o mercado de reposição nesse finalzinho do mês de janeiro e como que é a previsão para ficar, pelo menos para a primeira quinzena do mês de fevereiro. Já tem preços dando alguma estilingada para cima nas regiões Uhum. principais do país? Vamos lá, vou pegar aqui, Lê, uma colinha para me auxiliar. Bezerro de ano, tá? Segundo o levantamento nosso, nessa semana, última semana de janeiro, fechou com estabilidade em São Paulo, aumento de preços em Minas, queda em Goiás, queda de 3,7% em Goiás na comparação semanal, aumento no Mato Grosso do Sul, aumento no Mato Grosso, Paraná com queda de 2%, Rondônia alta de 4,8%, Rio Grande do Sul com queda e Santa Catarina com alta nas suas cotações. Então está sendo um mercado que, na minha interpretação, muito mais de estabilidade alta. As quedas que ocorreram foram quedas moderadas, de modo geral, e na base anual, quando a gente pega para comparar o preço do bezerro de ano hoje com o preço do bezerro de ano há um ano atrás, nós temos aqui um comportamento de preços, no mínimo, 23% maior em Mato Grosso do Sul, frente ao ano passado. Então, a gente enxerga hoje um mercado
que abre o ano com preços firmes e deve assim continuar ao longo dessa temporada, respeitando a sua sazonalidade de oferta. Quando que é essa sazonalidade? A partir de abril, a gente começa a ter o que a gente chama da safra de bezerros, principalmente abril, março, abril, né? A gente começa a ver os bezerros da estação de monta da safra passada começando a ser ofertado no mercado brasileiro, pensando aí no período de desmama deles. Então, é um momento, talvez, onde as cotações cedam um pouco mais. Esse ceder vai depender do quê? Vai depender do volume de oferta, que na nossa interpretação deve ser menor nesse ano de 25 do que foi em 2024, pelo forte descarte que tivemos de 23 para 24, e isso deve sustentar os preços do bezerro mesmo nesse momento de safra, tá? Mesmo ali entre março e abril, a gente talvez não veja os preços do bezerro cedendo, como nós assistimos nos últimos 3 anos, nos momentos mais propícios à oferta das categorias. Até mesmo no ano passado, quando a gente pega 2024, já foi um mercado que no primeiro semestre, que é quando há mais oferta de bezerros a nível Brasil, cedeu menos do que em 2023. Então, se em 2024 esse movimento de queda já foi menos intenso do que há um ano, e hoje é um mercado mais resiliente na questão da arroba do boi gordo, é um mercado que deve vir menos ofertado pelo descarte de fêmeas que aconteceu entre 23 e 24, o mercado de bezerros, na nossa interpretação, ele deve se manter firme aí para os próximos dias, pegando aí a primeira quinzena de fevereiro como referência, e se for para houver alguma correção mais intensa nessas cotações, talvez março, abril seja o momento em que isso venha a acontecer. Fabri, e a respeito dos preços da carne, né, no atacado e no varejo, comecinho de fevereiro, deve haver alguma reversão dessa pequena queda que a gente viu pontualmente nesse finalzinho dessa última semana? Ou não, esses preços ainda devem continuar um pouco mais pressionados devido a justamente esse começo de ano, né? Que eu falei assim, parece que janeiro demora a terminar, talvez sejam as contas a pagar, né? Que parece que consomem a gente. Rapaz, a gente está num janeiro de 40 dias. Acho que fizeram 3 anos bissexto nesse janeiro. É a sensação que dá aqui, né? Então, é uma coisa que está se arrastando bastante, um ano, um mês aí bem puxado. Mas, Letícia, na nossa interpretação, as compras do mercado atacadista de carne sem osso e do varejo, elas estão acontecendo agora, tá? Então, esse reflexo de queda na carne com osso, ele já deve poderia ser repassado ao atacado sem osso e ao varejo, tá? Claro que isso não acontece na mesma proporção, não acontece na mesma intensidade. Não enxergo que no varejo a gente vá ter as quedas que nós tivemos no atacado de carne com osso. Só para o pessoal que está nos acompanhando aí ter uma ideia, boi capão caiu 3,4% segundo o nosso levantamento, cotado a 21,35. Boi inteiro, 4,5% de queda, R$ 20,25 a carcaça do boi inteiro. E para as fêmeas, queda de no mínimo 2%, pegando a média aqui da vaca e da novilha. Não acredito que esse reflexo nos preços vai acontecer no varejo. E aí, para determinar se os preços vão se sustentar no atacado de carne com osso, vai depender do giro das mercadorias agora, nesse início de fevereiro, no atacado sem osso e no varejo principalmente. Há espaço para que o giro no varejo ocorra mais confortável por conta do recebimento dos salários, mas por ter sido um janeiro mais puxado em termos de conta, um janeiro mais puxado em termos do que veio de dívidas do final do ano passado e das dívidas contraídas, agora nesse começo de ano, com os impostos incidindo mais pesado, material escolar, rematrícula, enfim, eu enxergo que é um mercado que talvez trabalhe pressionado passado a primeira quinzena do mês. Talvez a gente pode esperar um cenário de maior estabilidade para a cotação no atacado com osso nesse comecinho nessa virada de mês, e aí a partir do desempenho do varejo, talvez o mercado venha um pouco mais pressionado. Eu não acho que a gente vá ter uma capacidade de absorção tão forte nesse comecinho de mês, quanto foi no início de janeiro e principalmente no final de 2024. Ou seja, amarrando todas essas informações que você trouxe, né, desse consumo ainda interno um pouquinho deficitário, as exportações a gente vê que estão ali se mantendo e tendo um bom desempenho, a oferta vai continuar, então, sendo vamos dizer assim, o fiel da balança, já que você falou que o mês de fevereiro, pelo menos a primeira quinzena, lá no comecinho da nossa conversa de agora de manhã, deve se manter estável o preço da arroba do boi.
Essa é a percepção que a gente tem, viu, Letícia? Quando a gente olha para o mercado futuro, ele tem indicado até um cenário um pouquinho mais pressionado para fevereiro, 321,85 aqui na referência que eu peguei antes da gente começar o nosso bate-papo, 321,85, R$ 322, referência hoje no mercado futuro, fechou no fechamento de ontem, indicava 325. Então, um mercado que tem se desenhado mais pressionado, mas essa pressão não está sendo uma pressão tão forte, pegando aí a referência para os próximos meses. A gente teria aqui um ápice de pressão baixista no mercado futuro, olhando para abril, maio, e aí a gente respeitaria o quê? A safra de capim. E quando a gente pega a referência nesse abril, maio, é um 315, R$ 316 aqui, 316,30 para maio nos contratos em aberto. Então, assim, é um mercado que se desenha um pouco mais pressionado para os próximos meses e respeitando a sazonalidade de oferta da safra de capim, mas que não deve ser tão pressionado quanto foi no ano de 2024. Então, ponto aí de atenção para o pecuarista para ele ter com relação, principalmente aquela conversa que a gente teve do tô com capacidade de suporte, vou ficar levando até onde? Pô, talvez seja interessante uma comercialização se o gado já estiver pronto agora, do que levar esse gado talvez mais para frente, até ali abril, maio, pegando essas referências no final da safra de capim. O mercado talvez venha mais pressionado do que a gente tem nesse momento. Então, alô, você pecuarista, entendeu o que o Fábio está trazendo aqui para você. Então, vá vendendo de maneira compassada, né, Fábio? E sempre observando o que a gente sempre bate na tecla aqui, né? Observar a margem, né, Fábio? Exatamente, exatamente. A gente fala aqui que de lucro pequeno não se quebra, mas de prejuízo pequeno a gente quebra. Então, tentar trabalhar nesse contexto de uma operação mais cadenciada de entrega de boiadas pode ser essencial para, no longo prazo, a manutenção da operação como um todo. E aí, pegar um gancho aqui, Letícia, na questão de repor essa boiada. Porque eu vou vender o meu boi gordo, eu vou precisar repor. Vou repor agora, pensando na reposição? A tendência é que esses preços da reposição, como eu citei, permaneçam firmes ao longo de 2025, mas com alguns momentos de janela, talvez de preços um pouco mais pressionados. Dentre elas, a partir ali de abril, maio, acompanhando a safra de bezerros, o descarte sazonal de bovinos por conta da safra de pastagem, tá? E aí a gente tem um fator que hoje a gente está trabalhando com uma taxa de juros no Brasil na casa dos 2 dígitos. Há a possibilidade de eu realizar essa venda da boiada agora com um preço talvez um pouco mais interessante no físico do que eu teria daqui a 2, 3 meses, trabalhar no meu sistema de produção, no meu sistema de pastagem, trabalhar com alguma reforma, com a manutenção desse sistema para, no período de entre-safra, ter uma capacidade de suporte um pouco mais interessante, promovendo um giro mais forte, né, de boiadas dentro da minha propriedade. Com uma taxa de juros nessa casa dos 2 dígitos, hoje a gente tem investimento em renda fixa que permite talvez um carrego desse recurso da venda de boiada sem a necessidade de uma compra imediata da reposição. Então, são estratégias que o pecuarista ele pode utilizar dentro do seu modelo de negócio e pensando não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto agronômico dentro desse sentido, pois ele possa trabalhar com, seja aí um sistema de vedação agora nesse contexto, que a gente ainda vê algumas regiões com bons volumes de precipitação, a questão de compra de insumos, talvez, pensando na suplementação para o período seco, com preços mais atrativos agora, no período das águas, com essa venda da boiada agora no começo do ano, enfim, há estratégias que o pecuarista pode traçar para que, ao longo da temporada, mesmo talvez dentro de um ano de alta para reposição, ele consiga ter margens interessantes no curto e médio prazo. Perfeito. Fábio, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, assim como todo o time da Scott Consultoria. Muito obrigado, Letícia, pelo espaço, obrigado aí pelo tempo, a todos que estão nos acompanhando, um forte abraço. E eu vou deixar só um convite, Letícia, para o pessoal que está em casa. A gente está se aproximando do encontro de confinamento de recreadores da Scott Consultoria. Vai acontecer ali entre 8 e 11 de abril, em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping, e dia 11 a gente vai estar lá no CMA trazendo as novidades, né, com relação ao confinamento, o que eles aplicaram aí de um ano para o outro. Para quem quiser saber mais informações a respeito,
confinamentoerecria.com.br. Perfeito, Fabri, muito obrigada. A gente segue com a programação por aqui no Notícias Agrícolas. E aí, como eu estava falando com o Fabri a respeito de exportações, eu queria pedir para o Pedro aqui, que está nos ancorando a nossa transmissão ao vivo, que começa cedinho, às 8 da manhã, com o Bom Dia Agronegócio. Depois, às 9, vem o Realidades da Safra, às 10, previsão do tempo, e às 11, Mercado do Boi Gordo. Sempre essa programação pela manhã fixa aqui para você no Notícias Agrícolas, para que você fique muito bem informado. Enquanto isso, o Pedro está preparando uma tela aqui com o texto da Andressa Simão referente aos dados de exportação divulgados na tarde de ontem, portanto, pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Vou pedir para o Pedro rolar devagarzinho. Então, a gente tem aqui a contabilização das exportações até a quarta semana do mês de janeiro, são 17 dias úteis. O Brasil exportou até o momento 143,31 mil toneladas de carne bovina in natura, com uma receita equivalente para esse volume de 722,1 milhões de dólares. A média diária exportada é de... a média diária recebida, paga, é de 42,47 milhões de dólares, uma quantidade enviada diariamente para o exterior, em média, de 8,43 mil toneladas. Esse valor semanal das toneladas por média diária teve uma alta pequena, de 2,12% no comparativo com janeiro do ano passado. Mas quando a gente vai fazer um destaque desses dados de exportação trazidos pela Andressa Simão, é referente, portanto, ao preço médio pago por tonelada, que teve um aumento de 11,38% em relação a janeiro do ano passado, mais ou menos 5 mil dólares, um pouquinho mais, pagos por tonelada. E conforme esse comparativo que a gente trouxe aqui e na conversa com o Felipe Fabri, esse valor do preço médio pago por tonelada agora em janeiro de 2025, ele está um pouco longe ainda daquele pico, quando a gente atingiu aí valor médio pago por tonelada nas exportações da carne bovina in natura, de um pouco mais ali na casa dos 7 mil dólares por tonelada, mas ainda assim valores positivos na comparação com janeiro do ano passado. E segundo o relatório do IMEA, que eu estou com ele aberto aqui, que foi divulgado também ontem à tarde, portanto, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, qual que é a observação, que se essa demanda externa para proteína bovina, que está aquecida, continuar assim, portanto, até o fechamento do mês de janeiro, é possível que, então, janeiro de 2025 se encerre com um novo recorde de exportações para carne bovina no Brasil. Portanto, essa é uma informação bastante importante trazida pelo IMEA. E o que é o resumo da ópera para este mês de janeiro que o Felipe Fabri traz para nós e para você, audiência aqui do Notícias Agrícolas, que nesse finalzinho do mês de janeiro, o que tem sido o fiel da balança e que deve continuar pelo menos até a primeira quinzena de fevereiro, mantendo os preços da arroba do boi sustentados, é a questão da oferta. O pecuarista está com um pouco mais de chance de segurar essa oferta. A demanda interna por carne bovina está mais desaquecida, como esperado para o final do mês. Deve entrar fevereiro também um pouco mais desaquecida. Demanda externa segue bem, obrigada, mas, portanto, então, há essa questão da oferta mais contida de boiadas, mas o Felipe Fabri ele faz uma ponderação bastante importante para você, pecuarista, que não conseguiu pegar esse dado da entrevista, mas que daqui a pouco vai estar disponível esse recorte para você no site do Notícias Agrícolas. Vá vendendo compassadamente, observando a sua margem de lucro, fazendo as suas contas, colocando tudo na ponta do lápis. Esses preços para a arroba do boi, eles devem se manter um pouco mais sustentados, devem se manter um pouco mais firmes, mas se todo mundo segurar as boiadas ao mesmo tempo e começar a liberar ali para março e abril, é claro que vai haver uma pressão baixista. Então, há de haver esse bom senso entre os pecuaristas e você, particularmente, que está nos acompanhando, colocar tudo isso na ponta do lápis. Outra informação importante que o Fabri trouxe para a gente são os preços da reposição. São Paulo teve aumento e esses preços eles devem se manter firmes também para a reposição. E, de acordo com o Fabri, algumas janelas mais favoráveis de compra para você, pecuarista, ali para abril e maio, portanto. São essas as informações que a gente tem.
E já que estamos falando sobre preços, eu vou pedir para o Pedro colocar na tela, por gentileza, Pedro, as cotações na B3 nessa terça-feira. Vamos lá então, vamos observar como é que os preços na B3, a Bolsa Brasileira, estão neste momento. Janeiro, que está se encaminhando para o finalzinho, tem uma tímida alta de 0,17%, valendo R$ 325,80, arroba, que está casando bastante com o que a gente vê no mercado físico paulista, entre R$ 325 a R$ 330, conforme explicou, o Felipe Fabbri. O fevereiro sobe um pouquinho mais, 0,41%, preço da arroba um pouquinho mais pressionado quando a gente olha para o fevereiro, R$ 321,50 por arroba. Quando a gente olha para o março, segundo a tabelinha aqui da B3, a gente tem uma alta de 0,46% nesse momento, com o preço da arroba em março valendo R$ 318,60. E o referencial para o CPEA do boi gordo aqui na Praça Paulista, no estado de São Paulo, tem um aumento de 0,49%, cotada arroba, portanto, em R$ 326,70. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.